O que acontece é que quando os carros elétricos chegaram no Brasil, o pessoal teve uma empolgação pelo carro elétrico. E o carro elétrico, num país como o Brasil, é um carro urbano. É um excelente carro urbano. É uma maravilha, é silencioso, não vibra, não gasta gasolina. É um sonho de carro urbano. O que acontece numa casa de um brasileiro de classe média ou média alta? Vamos supor que você tenha 2 carros em casa, que você mora em Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, você tem 2 carros. Tem gente que tem 3. Geralmente você tem um carro bom, então, por exemplo, um carro de 300 mil reais e um carro de 150. É muito raro na casa você ter 2 carros de 300 mil reais. Então, por exemplo, sei lá, você tem um Commander e você tem um T-Cross ou um Nivus. Ou um Renegade, se você quer ficar na Jeep. Você tem um Tiguan e você tem um Creta. Mas é muito raro você ter 2 carros de 300 mil. Aí, se você tem mais dinheiro, você tem um carro de 500 e você tem um carro de 150, 200. Quem fica com o carro de 500, às vezes é a mãe, que leva o filho para a escola, vai no supermercado, faz as coisas dela. Às vezes é o marido. Mas é raro você ter 2 carros de 500 mil reais em casa. E se você tem mais dinheiro ainda, você tem um carro de 800 mil e o teu segundo carro na casa não é um carro de 800 mil, é um carro pequeno, menor, para levar filho para a escola, às vezes um carro de 200, 150, 300, mas é raro você ter só 2 carros e os dois serem 2 carros de 800 mil. O que acontece com o carro quando você vai viajar? Quando você vai viajar, você pega o melhor carro da casa. Então, quando você vai viajar, a gente vai viajar, você pega o melhor carro da casa. Viajar com carro elétrico no Brasil não dá. É impossível. Depois eu explico, mas não dá. A autonomia não dá. Com o carro elétrico, você não chega em Angra, você não chega em Paraty, você não chega em Bauru, você não chega em Curitiba, você não chega em Belo Horizonte, você quer ir numa fazenda 400 quilômetros de São Paulo, Presidente Prudente de São Paulo, você não chega. Então, na hora de viajar, você tem que viajar com o teu carro pior da casa. E isso é uma coisa que as pessoas já perceberam. Elas já perceberam que quando você tem um carro elétrico de 500 mil e um outro carro, você não vai ter 2 carros de 500, de 200, na hora de viajar, você vai pegar o carro de 200. Então, o que acontece? As pessoas estão percebendo que o carro elétrico não dá para viajar, já perceberam. Então, para que você vai fazer com um carro de 500 mil reais se na hora de viajar você viaja com um Creta? Ou com o teu T-Cross? Ou com o teu Renegade? Ou seja, é muito frustrante. Então, o problema desses carros elétricos caros é que, como não dá para viajar, eles sofrem uma desvalorização brutal. Então, por exemplo, uma Tiguan, um Porsche Taycan, que não vende mais nada, hein? Parou de vender. Parou? Esse mês está zerado o emplacamento. Assim, ainda tá lá para vender, mas não teve uma Zerou. venda. Que isso? Zerou. A Porsche esse mês está vendendo Macan. Que com o Macan vai acontecer a mesma coisa. Macan elétrico? Macan elétrico. Eles estão vendendo o Macan elétrico a 600 mil reais. Quando você tem 2 carros em casa, é raro você ter um Taycan de 600 mil e uma BMW de 500. Geralmente você tem um Taycan de 600 e um carro de 200, 250. Para viajar, você vai viajar com o Macan. Para viajar, você vai viajar com um carro mais barato. Então, o que está acontecendo? Um Taycan novo, 1 milhão, usado 500 mil. Por 500 mil, você compra um com 5 mil quilômetros. Com quanto? 5 mil quilômetros. Qual o valor? 500 mil reais em vez de 1 milhão. Audi e-tron novo, 700, usado 350. Esse post, ele tem razão, é isso mesmo. Pega um carro até um pouco mais barato. Volvo. Um Volvo elétrico XC40, 450 mil. 1 ano de uso, 230. Ninguém paga mais que 230. Caraca. Então, por que isso daí? Porque o carro elétrico não dá para viajar com ele. Porque o carro elétrico, você pega um carro elétrico bom,
Pega uma BMW X1, pega um Tesla, pega um Volvo XC40. Você tem 450 km de autonomia com ele na cidade. Na hora de viajar, você tem 300. Porque o carro, você vai viajar a 120, 130 por hora e você gasta mais energia a 120, 130 do que você gasta na cidade no pareando. O carro elétrico é muito bom no pareanda. Porque parado não gasta nada e cada vez que você tira o pé do acelerador, você regenera energia. Então, o carro elétrico de 450 ele cai para 300. Você tem que ter pelo menos 20% de folga para não ficar muito angustiado, 230, 240 quilômetros. Então, por exemplo, Bauru você não chega, Belo Horizonte você não chega, Curitiba você não chega, Angra você não chega, Paraty você não chega. Ubatuba você vai se angustiar. 230 quilômetros. Eu tava pensando em Ubatuba, Ilhabela aqui. Ilhabela dá. Ilhabela não tem problema. Porque Ilhabela é 200 quilômetros. Então, para Ilhabela você vai. Mas para Ubatuba você já começa a se angustiar. Você começa a tirar o pé, você fica preocupado em não chegar. Não tem graça viajar assim. Sim.